E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, cientista, pesquisador, escritor, defensor da teoria do design inteligente, mas, sobretudo, um cristão que aprendeu a dar valor à palavra, até a palavra como seu único guia de fé e prática, a respeitar a palavra absolutamente, totalmente, integralmente. Um cristão que já se deixou levar por ciência de homens, que já entendeu um dia que o Big Bang teria criado o universo, que a evolução teria criado a vida, e que Deus talvez tivesse participado de alguma forma desse processo, que abandonou, inclusive, os ensinos da palavra, a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e que já achou um dia que a ciência de homens poderia ser guia para interpretar a palavra, mas que felizmente se reconverteu à palavra, à autoridade plena da palavra de Deus, que no exercício da ciência percebeu que quem tem autoridade é a Bíblia, não a ciência de homens. Não temos o livro 67 para interpretar a palavra de Deus, mas temos os 66 livros da Bíblia para interpretar a ciência dos homens. O livro 67 da ciência dos homens. Quando esse livro 67 da ciência dos homens confirmar grandes verdades bíblicas, ótimo, é assim que tem que ser, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, devem ser vistos claramente pela ciência. Mas, quando confrontarem os ensinos da palavra, devemos ficar com a palavra. A leitura, sem preconceitos e pré-definições da palavra, deve ser o nosso guia, o guia da nossa ciência. E quando lemos lá em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, vemos o quê? Uma exegese da leitura da Bíblia. Mostra o quê? Que fomos feitos em 6 dias, porque em 6 dias Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. O Yom, os hebraístas, por gerações e gerações e gerações, 3.000 anos, inclusive os hebraístas que estavam mais próximos de Moisés, todos interpretaram o Yom da palavra do hebraico como dia literal, 24 horas. Essa história de milhões de anos e eras só surgiu com a ciência moderna. Quando pegamos o livro 67, passamos a interpretar a Bíblia. Yom acomoda outras interpretações, mas sim, mas de longe a melhor interpretação é dia. Talvez já sabendo desse problema, o escritor de Gênesis foi instruído a escrever, e foi tarde e manhã, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, porque essa insistência, para deixar claro, dia literal, 24 horas. Dia literal, 24 horas. Quando olhamos a longevidade dos patriarcas, todas registradas na Bíblia, falaremos sobre isso num podcast, sobre a longevidade dos patriarcas, percebemos o quê? 6.000 anos. Olha só, olha o que o Marcos está falando nesse podcast. É a heresia das heresias hoje, inclusive no nosso meio cristão. 6.000 anos e em 6 dias, literais. Será que isso é boa ciência? Sim. É a melhor ciência possível. Eu já fui um evolucionista teísta. Já criei nos milhões de anos. Eu já interpretei a palavra Yom como milhões de anos. Mas hoje, pela minha ciência e pelo hebraico, um bom hebraico, os melhores hebraístas, ao longo de 3.000 anos, entendo que a palavra diz dia literal e que a longevidade diz 6.000 anos. E por quê? Olha só. A ciência foi lá nas nossas mitocôndrias, que existem na nossa célula, e descobriu lá um DNA, o DNA mitocondrial.
Fazendo o sequenciamento desse DNA mitocondrial, descobrimos algumas mutações deletérias, umas trocas de letras. Fomos medir a taxa dessas mutações que têm ocorrido, porque trabalhos científicos foram publicados, inclusive na Nature. Eu cito esses trabalhos no meu livro, fomos planejados, não teve evidência. Medimos a taxa das mutações. O que descobrimos? Todos nesse planeta, homens e mulheres, habitam esse planeta há 6.000 anos. Então, o título desse nosso 10º podcast, Por quantos anos habitamos a Terra, pode ser respondido pelo DNA mitocondrial, 6.000 anos. Todos derivamos de uma mesma mulher, que é conhecida hoje como a Eva mitocondrial, que habitou nesse planeta há 6.000 anos atrás. Isso está estabelecido por estudos de genoma do DNA mitocondrial. Semelhantemente, pegamos o cromossomo Y, que ganhamos só dos nossos pais. O DNA mitocondrial vem só das nossas mães. Fizemos o sequenciamento do cromossomo Y, tem poucas mutações lá, ele é extremamente preservado, mais uma evidência que não temos parentesco nenhum com os chimpanzés, porque é 100% o nosso cromossomo Y dos humanos diferente dos chimpanzés, e descobrimos o quê? Todos os homens e mulheres desse planeta derivam do mesmo homem, o Adão Y, que habitou esse planeta há quanto tempo atrás? As primeiras estimativas, tanto para a Eva mitocondrial como para o Adão Y, davam 200.000 anos. Mas estudos complementares, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que a Bíblia tem razão. Descobrimos o quê? Que essa taxa precisou ser recalibrada de mutações. As mutações ocorrem muito mais rapidamente do que imaginávamos. E esses 200.000 anos foram corrigidos para 6.000 anos. O projeto Genoma Humano, sequenciamento do genoma humano, também foi magnífico, mais um avanço da ciência que tem revelado verdades científicas da Bíblia. Porque agora podemos fazer o sequenciamento de vários e vários humanos. Fizemos o sequenciamento de muita gente por aí. Percebemos o quanto temos de mutações. Quantos temos de mutações? Muito menos do que se previa. Somos muito parecidos. Povos, raças, tribos e nações são todos iguais. Então, só existe uma raça, a raça humana, pouquíssimas mutações. Medimos a taxa dessas mutações e percebemos que faz quanto tempo que habitamos esse planeta? Por quantos anos habitamos a Terra? Título desse nosso podcast número 10? 6.000 anos. Pessoal, não é uma questão de fé, porque a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Por que eu tenho a firme convicção de que a Terra é jovem, que estamos há poucos anos, milhares, não milhões? Por quê? Porque a razão, a fundamento, o DNA mitocondrial, o cromossomo Y, o sequenciamento do genoma humano, de muitos e muitos humanos, tem revelado uma grande verdade bíblica, descrita em Gênesis. Em 6 dias, criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E há milhares, não milhões, como a cronologia dos patriarcas demonstra muito bem, mais uma grande verdade científica revelada pela ciência. Gostou dessa verdade? Então fique com a gente, assista todos os podcasts, a Bíblia e a Ciência, para descobrir outras grandes verdades da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.